9 minutos, 20 graus, 8 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Vamos falar de eleições, vamos falar de preparativos, de organização. Cartório Eleitoral de Teutônia, são 5 municípios que são atendidos, além de Teutônia, outros 4 municípios, Imigrante, Paverama, Poço das Antas e Westfália. Estamos aqui recebendo a Luciane Lima, ela que é a chefe do Cartório Eleitoral de Teutônia, para falar dos preparativos, né? Tem conferências sendo realizadas na data de hoje, tem muita coisa ainda para acontecer nos próximos dias, mas o encaminhamento já dado, né, Luciano? Como é que está a situação lá para vocês em Teutônia? Se tem muitas mudanças em relação aos últimos pleitos também, como é que estão esperando esse próximo domingo, dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições gerais? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço. Então, estamos nos preparativos finais, né, para a eleição. Graças a Deus, transcorreu tudo certinho até agora. Estamos com as nossas urnas da nossa zona eleitoral todas prontas, lacradas, e estamos fazendo essa última conferência, né, aquela conferência visual, que a gente segue aquele cronograma, que é um cronograma nacional pelo TSE. Hoje, então, a gente já fez as conferências visuais e estamos aí com tudo certinho para sábado começar a entrega das urnas nos locais de votação. Luciane, falar um pouco do trabalho na comarca, quantas sessões eleitorais envolve, como é que está também a preparação de vocês e a expectativa, né, para o próximo domingo? A nossa zona eleitoral, a gente tem 120 sessões, né, distribuída pelos 5 municípios, né? Nós temos 4 municípios termos, como você já citou. É um número bem grande de pessoas envolvidas nesse pleito, né, entre mesários, servidores, junta eleitoral. Nós vamos ter aproximadamente 550 pessoas envolvidas, né? Então, é um número bem expressivo, assim. Mas os trabalhos estão correndo tudo certinho, tudo tranquilo. Os mesários já foram todos treinados. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu voltar aos treinamentos presenciais dos mesários, que isso é bem importante, né? Que como a gente teve bastante troca de mesário do último pleito, né? Então foi bem importante a gente ter feito os treinamentos presenciais. Sessões tiveram alguma alteração, mais agregação mesmo? A troca quer dizer, a pessoa vai votar no mesmo lugar, só daqui a pouco o número da sessão dela vai estar num lugar um pouco diferente? Ou teve mudança de uma pessoa que votava num local, teve que ir para o outro local? Não houve alteração. Da última eleição, na nossa zona eleitoral, não vai ter alteração de locais. Isso o eleitor pode ficar bem tranquilo. A gente teve, assim, principalmente no município de Imigrante, que mudou o número da sessão, mas não vai alterar o local onde esse eleitor vai estar votando. Como a gente vai ter uma equipe bem grande de ajudantes, né? O secretário da sessão vai estar sempre à frente ali, então ele vai estar recebendo o eleitor e ele vai estar conseguindo conduzir esse trabalho, conduzir o eleitor, verificar o título que ele tem, porque às vezes a pessoa ainda tem um título antigo, né? Que está impressa a sessão anterior, e ele vai estar conduzindo até o local correto. Mas como o eleitor já é acostumado a votar ali, não vai ter problema nenhum, porque ele vai chegar naquela sessão, talvez o númerozinho vai estar diferente, mas ele vai ter alguém para estar ajudando ali na hora. Luciane, antes você falava que as urnas já está tudo pronto, né? Hoje foi feita, dada essa conferida, de ligar ela para ver se está tudo certo. Também tem a questão das urnas, não sei se é reservas a palavra, né? Isso, que também são isso aí, que são preparadas em caso de problemas. Isso também está tudo certo? Prontas. Quantas são na comarca? A gente tem um contingente, eu não sei te precisar o número exato aqui, mas a gente sempre tem um contingente no mínimo de 10% do total de urnas, né? E elas já estão todas preparadas, todas lacradas também. Tem algum tipo de problema mais recorrente que vocês já imaginam que possa acontecer em relação às urnas? A gente tem um número bem pequeno, assim, de troca de urnas. Na última eleição, se eu não me engano, foram 2 só. E foi porque o local, assim, onde ela tinha sido instalada, tinha muito aquecimento, era muito quente o local. E acabou que essa urna começou a travar. Então, mas a gente, assim, como a gente faz testes exaustivos e é o ano inteiro a gente olhando essas urnas, ligando, verificando, fazendo a troca de alguma pecinha, equipamento, elas ficam no cartório eleitoral, as urnas, né? Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento e já fazer a manutenção. Por isso que quando chega na eleição é difícil, assim, dar problema na urna, né? O que mais está chamando a atenção de vocês, ou vocês acham que vai ser importante, né, de esclarecer e, de repente, aproveitar o momento aqui para falar com os eleitores daquilo que eles têm que se preocupar, além daquelas informações bem básicas, né, que é levar um documento com foto ou o e-título,
também o que mais, né, vocês acabam informando nesse momento que estão preparando? Este ano a gente tem uma eleição que já é demorada, né? Nós voltamos a ter muitos idosos regularizando o seu título com a intenção de votar nessa eleição. E, então, às vezes, eleitores que já tinham um tempo que não votavam, então voltam a ter o contato com a urna eletrônica. Então, pode ser que seja um pouquinho mais demorada do que o normal essa eleição. Então, a gente pede, que é muito importante, mas isso não serve só para o eleitor mais idoso, isso serve para todos nós. Muito importante a gente levar a colinha com os nossos candidatos anotadinho ali. Às vezes até a gente tinha o hábito de levar esses números anotados no celular. Então é muito importante lembrar também que este ano houve, na verdade, um reforço, uma atuação mais forte por parte do TSE com o controle de não poder entrar na cabine de votação com o celular. Então, mais um fato para que a gente não leve essa anotação no celular, leve na colinha do papel, anotadinho o número dos seus candidatos. Na nossa zona eleitoral, a juíza e o promotor estarão atuando fortemente nessa questão do celular. A gente já treinou, né, bastante os mesários de como eles vão proceder. Todo o eleitor que chegar e se identificar com o título digital, né, através do celular, na sequência, ele vai ser solicitado que ele deposite esse celular numa mesinha que vai estar ao lado. O mesário não vai ter contato nenhum com esse celular do eleitor. Ele vai depositar, se ele quiser desligar o celular e depositar nessa mesinha. E aí, depois, então, ele se dirige à cabine de votação. Terminou de votar, volta, recolhe o celular, pega o seu documento, se ele deixou com o mesário, e sai da sessão eleitoral. Importante dizer que vai ter esse local, né? Porque hoje em dia é raro as pessoas que andam sem o celular, né? Isso. Até porque às vezes fica ali na fila, fica olhando o celular, mas então não tem problema ir com o celular, só não pode na hora de votar, na cabine de votação, estar com o aparelho. Exatamente, até porque muitos eleitores vão usar o título digital. Agora, a gente gostaria de lembrar também que, como durante todo o período da pandemia a gente não fez coletas biométricas, então eleitores que fizeram o título novo ou que regularizaram porque tinham títulos cancelados, eles não ficaram com a biometria, então não vai ter a foto se eles baixaram o título digital. E para votar precisa a identificação com um documento com foto. Então, o eleitor que tem o título digital sem a foto, levar sempre um documento com foto, identidade, carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho, porque o mesário vai solicitar. Os que têm com foto, basta o título digital. Isso, se já fez a biometria completa com foto, pode se identificar com o título digital. Nós temos uma mudança, né, nesse ano, que é um tempo a mais, depois que a pessoa confirmar ali o voto em cada um dos candidatos, para a foto do candidato com o seu nome ficar aparecendo, porque existia o temor de que as pessoas confirmavam, quando queriam ver em quem tinha votado, já não dava mais para ver, passava, né? Por isso, também você estima que vai ser um pouco mais demorada essa eleição. Esse é um dos motivos, e também porque são 5 votos, né? Diferente do que a gente tem em municipal, né? Vereador e prefeito. Aqui nós estamos falando de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, pela ordem, né? Então, isso também é um problema para vocês? Não, a gente está preparado. As nossas sessões não vão passar de 350 eleitores por urna, vamos dizer, por sessão. Então, nós estamos preparados para esse tempinho a mais que o TSE colocou na hora de votar. E esse tempinho é muito importante porque as pessoas tinham o hábito de chegar, digitavam o número do seu candidato e apertavam a tecla confirma, sem eles olharem para a tela e confirmarem os seus dados. E aí, às vezes, davam aqueles equívocos da pessoa e dizer assim, eu digitei o número do meu candidato e ele não apareceu a foto na tela, mas eles não esperavam esse tempinho, porque eles digitavam e confirmavam, então já passava automaticamente para o próximo candidato, para votar no próximo candidato. Então, esse ano foi atrasado 1 segundo para cada cargo, para que dê esse tempinho, digitou, olhou para a tela, olhou, confirmou, olha a fotinho, olha o nome do candidato, se está tudo certinho, confirma, senão a pessoa, o eleitor, ainda tem a opção de corrigir. Aperta na tecla corrige e digita novamente o número do seu candidato. Aí, novamente, olha, confere, está tudo certinho, confirma.
Então, foi um segundinho que atrasou em cada cargo e que vai ser muito importante para que o eleitor faça essa conferência. Mas esse 1 segundo, ele impede que o eleitor dê o confirme? Ele não confirma daí? Se digitar e confirmar, ele vai dar um sinalzinho sonoro diferente de quando entra o voto. Aí ele vai ter que confirmar novamente. Ele vai digitar e não vai entrar, vai ficar a tela paradinha. Porque eu acho que muita gente vai fazer isso, né? E não vai sair, a tela vai ficar paradinha ali para que ele realmente olhe para a tela, né? Tem esse tempinho para ele olhar para a tela. Aí sim, então ele confirma. Muitos vão confirmar 2 ou 3, 4 vezes ali, vão ficar ali, estragado. daqui a pouco daí vão chamar o mesário, lá, olha aqui, não tá não. Mas os mesários também, a gente... Já estão instruídos, exatamente, certamente, né? A gente conversou bastante com os mesários nesse treinamento presencial, e para que realmente pode ser que eles se atrapalhem ali, digo, apertei e não entrou, aí o mesário vai estar dizendo, não, o senhor aperte novamente que tem esse tempinho para o senhor visualizar a tela. E a gente falava, né, são 5 candidatos que a gente tem que escolher, então tem que ter uma atenção um pouco maior ali na hora, né? Tem a questão de corrigir antes de confirmar, mas não faz mal que a pessoa dê uma conferida, também não vai atrapalhar a votação, né? Você diz, as equipes estão preparadas para isso. E se falando em Teutônia, né, que é o maior município ali da comarca, tem um colégio eleitoral que é maior, que vocês esperam mais movimentação, que tem uma equipe mais reforçada? Sim, pelas últimas eleições, assim, o fluxo maior é no Augustin, no bairro Canabarro, né? O Augustin, o IESEG, a gente também do bairro Languiru, o Martin Luther, são colégios que têm um número maior, um fluxo maior de pessoas. Aí a gente já tomou também alguns cuidados, a Brigada Militar, junto com a área de transportes da prefeitura, também vai estar fechando as ruas ali na frente, né? Isso é importante, né? Na frente do IESEG, na frente do Augustin e na frente do Martin Luther estarão fechadas no dia da votação para que não ocorra nenhum problema de trânsito, às vezes criança atravessando a rua, né? E os carros passando, então, por segurança, vão ser fechadas essas ruas. Nos demais colégios eleitorais não tem alteração? São só esses 3. Tem uma coisa muito importante que eu até gostaria de compartilhar com vocês. Teve um estudo, assim, olhando pelos dados estatísticos da última eleição, a nossa área técnica, pessoal de informática ali do TRE Rio Grande do Sul, eles verificaram que teve um número bem expressivo, assim, de votos anulados na última eleição no Rio Grande do Sul por digitarem números de candidatos que não pertenciam ao nosso estado, à nossa unidade federativa. E a gente, hoje, assim, a gente até entende por quê, né? Chega tão fácil, né, pelas redes sociais, no WhatsApp, né? Propaganda de candidatos de outro estado, candidato a deputado federal, deputado estadual, senador. E, às vezes, a gente se familiariza com aquela proposta daquele candidato e não se dá conta que a nossa urna eletrônica, os nossos candidatos aqui, os nossos representantes, eles são regionalizados. São representantes do Estado. E ainda há uma confusão nisso. Principalmente, às vezes, eleitores mais jovens, primeira vez que vão votar. Às vezes, um eleitor mais idoso também. Ele acha que ele pode escolher um candidato a deputado federal, que ele recebeu ali no Whats, que é de outro estado e digitar na nossa urna. E aí ele vai anular o voto, porque não existe esse candidato, né? Nós temos os nossos representantes aqui do Estado. Então, é muito importante, parece uma coisa assim que não vai acontecer, mas aconteceu bastante na outra eleição, né? Então, atentar, né? Os deputados federais, estaduais e os senadores, representantes regionais do Estado do Rio Grande do Sul. O governador, ele já tem, né, o representante aqui, né? Mas, assim, principalmente foram nesses cargos que, como é uma eleição federal, às vezes até tem um exemplo em casa, minha filha, a primeira vez que vai votar, ela confundiu um pouco isso. Ela disse, mãe, mas não é uma eleição federal, não é a nível Brasil, por que eu não posso votar num candidato, deputado federal de outro estado? Então, tive que explicar o processo para elas. Não, filha. Mas aparece, então, no sistema. Se eu digitar o número de um candidato a deputado federal, sei lá do Paraná, vai aparecer na urna. Vai dar como voto nulo, porque não existe esse número para nossa urna. Então, o que aparece na tela? Vai dizer, seu voto é nulo. E aí a pessoa vai ter que confirmar ou corrigir. Aí ela vai ter que anular, exatamente, corrigir ou confirmar. E às vezes é aquela confusão, diz assim, por que eu estou digitando o número do meu candidato e a urna não está aparecendo? Mas aí as pessoas, elas relataram dificuldade, alguns falaram, olha, eu queria votar e disse que meu voto era nulo. Ou as pessoas, porque talvez as pessoas quiseram votar nulo mesmo, né? Isso a gente não sabe. Estou te falando de uma estatística que, assim, acontece
e que a gente já teve alguns relatos, né, de pessoas que tentaram votar em candidatos de outro e davam nulo e eles não entendiam por quê. Então, é uma explicação que eu estou te dando assim da urna. Se digitar um número de candidatos que não existe no nosso estado, vai ser voto nulo. Se a pessoa não se atentar a isso, ela vai acabar confirmando, vai anular o seu voto. Então, tem vários exemplos assim de que as pessoas saíram da urna dizendo isso. Olha, eu digitei o número do meu candidato e ele não apareceu e eu fiquei sem votar. Uma das coisas é isso, votar candidato que não é do estado. Uma outra questão é a ordem, né? Se você digitar e não seguir a ordem correta da urna, pedindo primeiro deputado federal, que esse ano mudou, né? Antes era deputado estadual, então primeiro deputado... Tem uma explicação para essa mudança? Tem, né? É uma lei, né? E essa lei é feita pelo Congresso Nacional, né? Porque na cabeça da gente parece que tem que ser do cargo menor para o maior, né? Então começaria pelo deputado estadual e chegaria até o presidente, passando antes pelo deputado federal, senador, governador nessa ordem. É uma mudança para esse ano. Foi uma mudança para esse ano, né? Alterou a ordem, veio primeiro o deputado federal. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas também têm que atentar, seguir a ordem certinha da urna, porque se você digitar... Vou trazer também uma estatística que foi apresentada até aqui na Univates por o nosso colega do TRE, que ele apresentou para a gente mais um dado que teve da última eleição. 115 mil votos foram anulados porque foi digitado o número de um candidato que era para presidente e os eleitores digitaram no lugar do governador, porque eram só 2 dígitos. Então, eles queriam votar para presidente, mas eles digitaram no lugar do governador. Quantos mil votos? 115 mil votos aqui no Rio Grande do Sul foram anulados para governador. Por quê? Porque digitaram o número de um candidato que era à presidência e eles votaram no lugar do governador. Como não tinha governador com aquele número, esses votos foram anulados. Então, para qualquer cargo vale isso. Botou um número que não exista ali, um candidato, vai anular. Se você confirmar, né? Você pode corrigir, gente. Tem a tecla corrige. Vamos prestar atenção nisso, gente. Não pode acontecer 115 mil votos errados, né? Seja para presidente ou para governador. Daqui a pouco o cara vai lá e troca. E daí o que votou para presidente, ele votou o governador. E o governador votou para presidente. Trocou tudo, errou tudo. Sabe? Tem que ter muita atenção nisso aí. Tira um pouquinho de tempo a mais. Se tiver uma dúvida ali, corrige, chama o mesário, esclarece a situação. Quantos eleitores são na comarca? Em Teutônia, nós temos 38 mil eleitores, mais de 38 mil. E só na cidade de Teutônia? 25.045 eleitores. E os nossos mesários, eles estão preparados, eles tiveram um treinamento, eles estão muito preparados para ajudar o eleitor. Lembrando também que aquele eleitor com deficiência, com mobilidade reduzida, um idoso, ele pode estar levando uma acompanhante para lhe ajudar no dia da eleição. Essa pessoa tem que ser uma pessoa de confiança dele, maior de idade, aí ele se apresenta para o mesário, a pessoa tem que se identificar com um documento que isso vai ser registrado em ata, que esse eleitor estava acompanhado, aí a gente registra o nome do acompanhante, coloca o número do documento, e essa pessoa pode estar indo até a cabine de votação ajudar essa pessoa que tem dificuldade. Importante a pergunta que chega aqui do Paulo Afonso, do bairro Hidráulica, até mais ou menos que a gente estava falando nos bastidores ali. Luciane Lima, chefe do cartório eleitoral de Teutônia. Os votos são confirmados na máquina 1 a 1 ou preenche todos para daí confirmar? Na urna, essa parte mais técnica, eu tenho um colega que é muito bom, assim, que poderia vocês conversar um pouquinho com ele. Mas, assim, vou te falar de forma bem leiga. Mas é 1 a 1, assim, né? Você vai lá, vota deputado, tu diz confirma. O eleitor. Isso. Sim, desculpa, não tinha entendido. Eu achei que como caiu na urna. Porque na urna, eu ia dar um exemplo de como se fosse naquela urna... que a gente tinha de papel, processo que eles caem de contagem tudo, exatamente, tudo, eu ia falar assim, não, eles caem tudo lá que... depois, né, tudo misturado, e no final a urna ia fazer a contagem dos votos. Desculpa, não tinha entendido a pergunta. Exatamente, é 1 a 1. Para cada cargo, você digita o número do seu candidato a deputado federal, olha para a tela, a gente tem que falar isso, que a gente tem que perder aquele ato de dizer assim, digita e confirma, né? Não, digitou, olha para a tela, se está tudo certinho,
confirma, vai para o próximo candidato, deputado estadual, digita os 5 dígitos, olha para a tela, tá tudo certinho, confirma. Tem que ir assim até o final para poder ter uma votação completa. Tenho que lembrar também que se você anulou um voto, por exemplo, sem querer ou porque quis realmente, para senador, por exemplo, há uma confusão às vezes dos eleitores. Se eu anular para um ou eu vou estar em branco para um, meu voto todo vai ser perdido. Não. Para o que você conseguiu votar certinho, que você confirmou, esse voto está válido. E tem como recomeçar todo o voto se eu errei no terceiro? Anulei sem querer, confirmei, sem querer. Não, anulou, está anulado. Não tem como recomeçar de novo. Os que você já votou e confirmou já estão válidos para a urna. Se foram corretamente, já estão válidos para contagem. E aí você pode corrigir só naquele cargo que você está votando. Por isso a importância de olhar e checar, né? Se bate. Cara crachá, né? Exatamente. São 5 votos, mas é individual, né? Tu votou exatamente. Um, confirmou. Então, a gente só vai ali no momento fazer os 5 juntos, né? Mas cada um tem... Exatamente, porque às vezes as pessoas confundem isso, ou às vezes vêm essas informações, né, pelo WhatsApp, pela rede social, mas se eu anulei ou deixei em branco para um, eu estou anulando todo o meu voto. Não, você anula ou fica branco para aquele candidato ali, para aquele cargo que você não quis votar. Tá certo. Outra coisa, passo só mais um pouquinho do seu espaço, que é importante lembrar, voto branco e voto nulo não vai para ninguém, né? Vem muitas essas informações, fake news, né? Dizendo que voto branco e voto nulo vai para o candidato que está ganhando, para o candidato que está perdendo. Não. Somente vai para a contagem dos votos, os votos válidos. Tanto vai ser válido para a legenda, como aquele que é para o candidato, né? Tá certo. Luciane Lima, chefe do cartório eleitoral de Teutônia, muito obrigado pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos e um bom trabalho pela frente. Muito obrigada. Legal, importante aqui a participação. Tem um ouvinte aqui até dizendo que a proibição do celular é para evitar que existam provas através de fotos ou vídeos da votação para não ter votos contra um crime de urna. Tá dizendo aqui, ironicamente, bem democrático o sistema. Na verdade, é para que as pessoas não comprem voto ou não vendam voto. Tem muito disso, né? E isso não é de hoje, né? É importante, tem essa polêmica em relação ao sistema eleitoral nos últimos tempos, mas isso aí já não pode há muito tempo levar o celular, né? O Cláudio que manda o recado aqui, justamente por quê? Porque daqui a pouco o cara vai dizer, vota em mim que eu te dou o valor aqui. Aí o cara chega lá, tira a foto, ou faz um videozinho, mostra, confirma ali, tá aqui a prova e tu me dá o dinheiro. É para que não aconteça esse tipo de coisa, por exemplo, tá bom, Cláudio? Valeu, 999 787885, a participação do ouvinte, intervalo, daqui a pouco tem a reportagem.